Bom, pessoal, nós estamos fazendo essa semana a Live das Preciosas. Como vocês sabem, no dia 27 e 28 de maio, nós teremos aqui na igreja a Conferência das Preciosas com o tema Mulheres Empoderadas à Maneira de Deus. Pastora Sidneia, paz do Senhor, boa noite. E por conta da conferência, nós já estamos aqui aquecendo. Terça-feira, nós tivemos aqui uma live muito especial com a Tainá. Ela falou sobre identidade. Quantos que estão aqui nessa live também estiveram na live de terça-feira? Se você esteve na live de terça-feira com Tainá, coloca aí, eu assisti, eu estava aqui. Foi uma bênção também. Deus falou fortemente ao meu coração. E hoje eu estou aqui para falar sobre chamado, sobre ministério, né? E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou falar sobre algo assim que talvez para muitas pessoas, né, quando a gente pergunta, mas por um bom tempo eu ficava assim muito em dúvida, ficava com medo quando as pessoas me perguntavam qual era o meu chamado. Eu não sei o que você responderia, né? Eu não sei o que você responde hoje quando alguém te pergunta qual é o seu chamado, né? E às vezes a gente fica um tempo ali pensando, tentando raciocinar, qual é o meu chamado, né? E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu quero contar a minha experiência, como eu entendi, né, qual era o meu chamado, como eu cheguei, né, a essa conclusão. Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Amém? Foi uma bênção. Então, pessoal, nós vamos começar, né, a nossa live de hoje falando sobre chamado. Porque uma mulher empoderada à maneira de Deus, ela entende qual é o chamado dela e ela flui no chamado dela também, né? E antes da gente começar a falar sobre qual é o chamado e fazer você refletir, eu quero dizer que todos nós temos um chamado. Todos nós que aceitamos Jesus, né, que temos uma vida com Cristo, nós já temos um chamado, que é o chamado universal. E nós podemos ver qual é esse chamado em Mateus 28, 18, que diz assim, eu vou ler aqui. Jesus se aproximou deles, dos seus discípulos, e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso está escrito em Mateus 28, 18, mas em Marcos 16, 15, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então aqui a gente já pode ver que existe um chamado, né, do Senhor universal para todos nós. Todos nós temos a missão, né, de contar a história da salvação, de anunciar as boas novas, pregar a palavra de Deus e fazer discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e fazendo e ensinando-lhes, né, a obedecerem as ordens, obedecerem os mandamentos, né, as ordens que eu lhes dei. E ele prometeu estar conosco todos os dias. Então esse é o nosso principal chamado. Então tudo que você for fazer, né, no final, como a gente disse aqui nesse louvor, precisa ser para a glória de Deus. E só que eu sei que vocês estão aqui também nessa live e muitas pessoas falam: eu já sei que o meu chamado é esse, é pregar o evangelho, mas eu quero saber especificamente qual é a minha vocação, né? E eu entendo porque por muito tempo também eu me senti perdida, né? Eu me senti muito perdida. Mas essa semana, né, refletindo sobre o que eu ia falar aqui com vocês, o que eu ia conversar com vocês aqui, eu me lembrei de um versículo que Dani me falou em janeiro, quando a gente foi para o Wake. Ela falou sobre Filipenses 2,13, eu até anotei aqui, que fala assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer e o realizar, de acordo com a vontade dele. E eu me lembrei disso, porque eu fui lembrando do meu testemunho, da minha história, de como eu descobri o meu chamado. E aí, enquanto eu ia falando, escrevendo sobre, tentando lembrar, eu lembrei desse versículo. Porque antes de Deus realizar algo na nossa vida, Ele primeiro vai despertar em nós um querer. Gente, eu anotei aqui, tá? Porque como eu tô muito nervosa, eu anotei aqui algumas coisas. Então, antes de Deus realizar, Ele vai despertar em nós um querer. Deus desperta em nós desejos, anseios, sonhos.
Mas muitos de nós, né, corremos atrás às vezes de uma palavra profética, corremos atrás de visão, né, para que as pessoas revelem qual é o nosso chamado. Hoje eu coloquei uma enquete no Instagram, perguntando: você sabe qual é o seu chamado? A maior parte das respostas foi: eu não sei, não sei qual é o meu chamado. Aí eu coloquei uma outra enquete que eu perguntei assim: como você descobriu o seu chamado? Deus falou com você? Alguém disse, alguém falou, revelou? Foram seus pais, ou você está perdido, não sabe? E muitas pessoas também marcaram: tô perdido, não sei, ou falaram outra coisa, né? Então, olhando essa enquete, eu fui percebendo que é o reflexo, né, de como muitos de nós que somos cristãos estamos perdidos. Mas, por mais que eu falei que o chamado universal é pregar o evangelho, pode parecer clichê, mas não é clichê. Se nós tivermos esse entendimento que o nosso principal chamado é pregar o evangelho do Senhor, descobrir em qual área se torna mais fácil. Quer ver? Você vai ver no decorrer da live aí, você vai concordar comigo. Então, se o querer e o realizar vem de Deus, então primeiro ele vai despertar em nós o querer, o desejo, a vontade. Mas, como eu entrei no assunto do Instagram, porque muitas pessoas não sabem ou então querem receber uma revelação, querem ter uma visão, né, sobre qual é o chamado delas. Mas na verdade é que esses sinais externos são para confirmar aquilo que Deus já colocou em nosso coração. Né? Receber uma revelação profética, ter uma visão, é apenas uma confirmação de algo que Deus já colocou na sua vida. Em Romanos 8:14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus tem maneiras simples de nos orientar. Então, receber uma revelação externa, receber uma palavra externa não pode te dirigir. Quem pode te dirigir é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então, ele te conduz, ele te direciona. Então, ele desperta ali em você o desejo, o querer, os anseios. Então, às vezes, o que falta em nós é dar atenção ao que nós sentimos, aos desejos que estão no nosso coração, aos nossos sonhos, né? E às vezes você fala: não, isso daqui não é pra mim, isso não é de mim, isso não é pra mim, na verdade. E você fica ali naquele conflito, naquela guerra dentro de você, e às vezes é o Espírito Santo despertando o querer dentro de você. Aqui em Romanos 8:16 fala assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Então, o Espírito Santo, né, testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Então, eu quero começar a contar, né, um pouco do meu testemunho para vocês. Meu nome é Anne, eu sou aqui da Igreja Batista de Getsemane. Hoje estou como líder do Ministério de Louvor aqui da igreja. E como eu cheguei até aqui? Eu nasci numa família muito grande, né? A família da minha mãe são 10 tios, 11 com minha mãe, e toda a minha família canta. Minha família é um grande coral, né? E não só meus tios, mas os meus primos também têm muitos dons, talentos, habilidades. Meus primos, eles sabem tocar instrumentos e nunca fizeram aula, nunca fizeram curso, né? Aprenderam vendo na internet, olhando o outro fazer e rapidamente, né, conseguiu pegar. Meu irmão também toca vários instrumentos, aprendeu também sozinho. Minha mãe nunca colocou ele num curso. E Daniel aprendeu a tocar, nunca mais parou, inclusive dá aula, ensina. E isso sempre me chamou a atenção. E nasceu eu, né, que me senti o patinho feio, que não tinha dom nenhum, não tinha chamado nenhum. E como eu cresci num ambiente assim, muito musical, eu falei: cara, eu decidi escolher o meu chamado. Falei: o meu chamado vai ser cantar. Eu quero cantar como os meus tios, quero cantar como minhas tias, quero tocar algum instrumento como meus primos, como meu irmão. Eu quero isso pra mim. Mas tadinho de mim, né? Eu não tinha voz, gente, eu não tinha voz, mas eu queria cantar, eu queria estar ali metida no meio ali dos meus tios, quando tinha culto da família, eu queria cantar. E assim, meus tios falavam assim: Anne, pelo amor de Deus, eu não conseguia cantar as músicas direito. E não só não sabia cantar, como eu desenvolvi um problema muito sério na minha garganta, que eu não conseguia cantar uma música inteira e eu ficava rouca, mas ficava muito rouca. E não só rouca, mas a minha garganta, ela inflamava. Então eu vivia tendo que tomar bezetacil para desinflamar a garganta, era horrível,
sabe? Era uma coisa muito assim, complicada. Mas isso ainda eu era criança, era imatura ainda. E eu assim, insistindo naquilo, né? Eu queria cantar porque eu queria, porque eu não aceitava que toda a minha família cantava, todo mundo cantava, e eu nasci com dom nenhum, não nasci com chamado nenhum. Então eu queria aquilo pra mim. Então eu fui desenvolvendo uma certa revolta assim dentro de mim. E minha mãe, como sempre apoiadora dos meus sonhos, falou assim: ah, minha filha, já que você sempre fica rouca, Márcia tá falando assim, Anne, eu lembro. Márcia me acompanhou, né, Márcia? Muito tempo, né, muitos anos. E minha mãe sempre apoiando meus sonhos e tal. Aí minha mãe falou assim: minha filha, vamos na fonoaudióloga, né? Pra poder saber o que tá acontecendo com você. Aí nós fomos pra fonoaudióloga. Chegamos lá, ela viu meus exames e tudo mais, e falou assim: olha, você tem calos na garganta que inflamam facilmente. Então você tem que tomar cuidado, né? Você não pode gritar muito, você não pode extrapolar muito, porque senão daqui a pouco você vai ter que fazer cirurgia e tal. E aí eu lembro que aquela consulta foi assim, um banho de água fria em mim, porque a fonoaudióloga falou assim, ó, profissões que você nunca vai poder seguir. Ser professora, ser uma palestrante, muito. Aí eu fui e falei assim, e cantora? Será que eu vou ser cantora? Ela nem pensar. Você não tem garganta pra isso, não tem como cantar, não. Nada que vá fazer você gastar muito da sua voz. E aí eu saí dali indignada. Eu falei, por que Deus deu o dom pra minha família toda e não deu pra mim? Por quê? Né? Eu pensando assim na minha cabeça e tal. Enfim, eu fui crescendo ali indignada com aquilo, mas não entendia por que essa vontade enlouquecida. Então eu achava que era algo de mim mesma. Então eu começava a questionar, porque se não é o meu chamado, se não é pra mim, por que eu não consigo pensar em outra coisa sem ser louvor? Por que eu não consigo pensar em outra coisa? Por que eu quero tanto? Lembra de Filipenses 2,13, né? Querer ou realizar. E aí eu lembro que eu falei assim, bom, como eu não tinha oportunidade às vezes de tá assim, tendo muitas oportunidades para cantar, eu comecei a caçar igrejas, assembleias, para poder cantar, porque nas igrejas, essas igrejas sem assembleias, sempre dão oportunidade. Se você não sabe cantar, eles dão oportunidade. Aí, e como minha mãe é muito conhecida, meu pai era muito conhecido, então eu ia nas igrejas, os pastores sempre me conheciam, então sempre me davam oportunidade. E lá eu cantava, se eu tava cantando bem, se eu tava cantando mal, não sei, eu botava playback e cantava. Gastava minha voz, chegava em casa, sem falar nada, mãe, Anne, meu Deus do céu, cuidado com essa voz e tal. E eu ali, e eu ia pro culto justamente sentava no culto e ficava ansiosa pela minha oportunidade e também ficava ansiosa porque sempre tinha um irmãozinho que era profeta, que revelava as coisas, né? Então eu ficava ali, ó, querendo muito que revelasse pra mim que eu seria uma cantora, que eu seria uma ministra de louvor. Eu ficava assim, ansiando que alguém revelasse pra mim isso. E às vezes eu via muito pregador olhando na minha direção, falei, é hoje que vai confirmar, que vai falar que meu chamado é isso, que é cantora, que é para ser ministra, que isso, que aquilo. E às vezes a pessoa do meu lado direito recebia profecia, o outro do meu lado recebia, o que estava atrás de mim recebia profecia, mas eu não recebia profecia. Né? E sempre as profecias eram, veja um CD na sua frente, veja você no altar. E eu falava, meu Deus, nada é para mim, nenhuma palavra profética para mim sobre isso, meu Deus. E ficava indignada com isso. Então, gente, assim, a minha adolescência, né, foi muito dessa, né? Rodando as igrejas, tentando uma oportunidade, acabando com minhas cordas vocais e me questionando e perguntando para Deus, sabe? Eu vivia assim, né? Achando qual é o meu propósito de vida, o que eu nasci para fazer, sabe? Enfim, ficava me questionando. E até que em 2011, quando eu fiz 15 anos, eu vim aqui para a igreja. Vim aqui para a igreja e eu entrei no Chá Louvor porque o Jefferson, que ele era líder na época, né, conhecia minha família, que era uma família de cantores, ele me convidou para participar do Chá Louvor. E aí eu vim e fiquei quietinha. Entrei no Chá Louvor e ficava quietinha, sempre cantando baixinho, para as pessoas não verem que eu cantava ruim. Então eu ficava ali cantando baixinha e tal, e fiquei ali infiltrada ali no Ministério de Louvor. E fiquei ali muitos anos, né? Hoje nós estamos em 2022, então são 11 anos que eu tenho de Ministério de Louvor. E eu fiquei esses anos todos ali no Ministério de Louvor e assim, foi vindo uma maturidade, eu fui, sei lá, crescendo em Deus, eu sempre fui muito curiosa, mamãe tá aqui na live, mamãe vai falar, eu sempre fui muito falante, sempre fui muito metida, muito atrevida, muito pra frente. E
quando eu comecei a ministrar louvor, como eu queria muito aprender e me desenvolver nisso, eu ficava observando, né, Luiara, que Luiara cantava, ministrava, Valdirene fazia parte do louvor, cantava, ministrava. Eu falava, cara, como que ela consegue cantar, ministrar? Eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu fui assim indo a fundo, porque todo mundo associa adoração com louvor, mas na verdade o louvor é uma das expressões de adoração. Ministério de louvor não é ministério de adoração, ministério de louvor é ministério de louvor, e nós nos expressamos em louvor a Deus, né? Então eu fui começando a pesquisar sobre o que é adoração, eu fui buscando na palavra de Deus, e eu fui assim, olhando para a palavra, eu fui tentando viver minha vida de forma que agradasse a Deus, uma vida que de fato adorasse a Deus. Eu queria adorar a Deus não em cima do altar cantando, até porque eu entendi que cantar uma música, ministrar uma música não é só isso que é adoração. Fui entendendo que adoração é a obediência à palavra de Deus. A adoração a Deus é o seu estilo de vida, como você trata as pessoas, como você ama as pessoas, como você se relaciona com as pessoas. Existem várias formas de você adorar a Deus, né? Então eu fui pesquisando sobre isso, fui vendo o que agradava o coração de Deus, que Deus não se agradava com o pecado, e eu fui... meu coração foi sendo atraído para a palavra, e eu comecei a ter um outro olhar ao ministério de louvor, e até um olhar assim, muito de, às vezes de, sabe, ser chata. Então às vezes eu pensava, bom, para eu chegar ao ponto de ministrar, eu não posso ministrar um louvor, querer fazer um espontâneo sem saber a palavra. Eu tinha que saber a palavra. Começava a pensar, poxa, para estar no louvor ministrando, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu não posso estar no altar de qualquer maneira. Eu não posso estar aqui, porque o louvor é você também pregar a palavra, botar a melodia na palavra de Deus. Então, não poderia falar uma coisa e viver outra. Na vida cristã, meu irmão, você tem que falar a palavra, tem que pregar a palavra e tem que viver a palavra. Então, meu coração começou a ser atraído para a palavra de Deus. E sem eu perceber, eu já estava me desenvolvendo em outras áreas. Eu comecei a abrir minha célula, e estar no louvor foi abrindo caminhos para mim, né? Foi abrindo caminhos para mim. Então eu abri minha célula e eu falava sobre o que na minha célula? Falava de adoração, falava sobre transformação de vida, sobre conhecer a Deus, até porque para você adorar a Deus, você precisa conhecer a Deus. Não existe adoração sem antes uma revelação de quem Deus é. Você só pode adorar a Deus se você souber de fato quem Deus é. Então eu fui fundo procurando quem era Deus, conhecer a Deus, sabe? Foi assim... uma experiência incrível que eu tive com Deus, esse momento de busca, sabe? Então eu fui crescendo nisso. E aí, 10 anos depois, né, eu estava aqui na igreja, né, no ministério de louvor ali, crescendo, sem saber que eu estava crescendo em Deus, né? E automaticamente com a prática, cantando sempre, né, depois de 10 anos, eu já não cantava tão ruim, porque assim... Gente, eu era tão fascinada com esse negócio de que eu queria ter uma boa voz para poder cantar, eu queria tanto ter uma voz linda, que eu fazia propósito, eu bebia óleo ungido, falei, vou tomar óleo ungido para purificar minha garganta. Eu queria uma voz de Gabriela Rocha, queria uma voz aí dessas pessoas grandes aí, de uma Jéssica Augusto, que vai estar aqui na conferência, queria ter um gogó assim. Então eu fazia várias coisas porque eu queria muito, muito cantar, eu queria muito ser uma ministra. Então eu fazia essas doideiradas toda aí. E depois de um tempo, né, de maturidade, eu fui entendendo, né, que eu sou uma adoradora. E adorar a Deus vai além, né, de uma voz, vai muito além. Mas com os anos de prática ali no Ministério do Louvor, eu aprendi a cantar. Eu talvez não consegui ter uma voz como eu queria ter, mas eu aprendi a cantar. Então hoje eu consigo cantar em grupo, quem é da igreja que me vê cantando aqui, né? Consigo fazer uma divisão de voz, que até então não sabia fazer nada disso. Aprendi a cantar sem machucar a minha voz, porque quando você faz uma aula de canto, você aprende, né, a forma de cantar, tem técnicas ali para você cantar que não estraga a sua voz, que não deixa você rouca. E assim, já tem um bom tempo que não acontece mais isso comigo. Eu falo que eu recebi uma cura, né, dessas amígdalas que viviam inflamadas, desse calo. Eu recebi uma cura, mas também eu aprendi a cantar. Então, passou-se aí o tempo, os anos, e eu já estava assim,
Na minha mente, eu falei, cara, eu já entendi qual é o propósito da minha vida. O meu propósito é isso, é falar sobre adoração, é pregar com a minha vida, né? É pregar a palavra. E aí, eu tava até enquanto eu tava escrevendo, né, sobre o que eu ia falar e tudo mais, eu lembrei que, como eu tenho um jeito assim muito agitado, muito espalhafatoso, né, falo bastante, aquela coisa toda. Quando eu era criança, eu falava muito pra minha mãe que eu queria ser missionária, que eu queria pregar, que eu queria falar da palavra de Deus. Eu falava sozinha pela casa, né? Minha mãe, pelo amor de Deus, achava que eu tava, quando eu chegava no quarto, achava que eu tava com algum amigo, alguém dentro do quarto, mas não tava sozinha, falando sozinha. Eu sempre fui muito falante, né? Enquanto eu tava escrevendo aqui o meu testemunho, eu lembrei disso. E aí eu fui entendendo que o meu chamado estava indo além, né, de estar ali, era para falar disso, de transformação de vida, sabe? E aí, passou-se 10 anos depois, o apóstolo chegou para mim e falou, Anne, quero convidar você, né, para assumir a liderança do Ministério de Louvor. E eu, assim, aceitei, né, em 2019 nós estávamos passando um momento difícil aqui, nosso apóstolo adoeceu, aconteceu várias coisas aqui na igreja, e aí o apóstolo me chamou. E aí eu aceitei assim, porque eu vi ali a necessidade, então eu aceitei. Mas depois que eu aceitei, confesso que eu entrei numa crise, porque eu falei assim, caraca, como você, líder do Ministério Louvor, eu nem sou assim, uma pessoa, aí, aquelas coisas que eu achei que eu já tinha rompido, né, que era a questão da complexidade com a minha voz, aquelas coisas mais, eu percebi que eu falei assim, gente, será? Começou a bater um desespero, um medo, né? Eu falei, cara, e agora, líder do Ministério de Louvor, mas como eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não sei falar direito, eu não, sabe, eu não tenho voz para isso. Como uma líder de louvor não vai ter uma voz bela? Eu ficava assim me questionando, sabe? E perguntando, cara, por que eu aceitei isso? Mas o Espírito Santo foi falando no meu coração nesses 10 anos, o Senhor foi me preparando sem eu saber. O Espírito Santo foi me moldando, sabe? Foi moldando meu caráter, foi moldando o que ele queria realizar na minha vida. Então, o Ministério de Louvor foi um canal ali, foi um meio para eu me despertar, para eu, sabe, deslanchar naquilo que Deus queria fazer na minha vida. E hoje, como líder no Ministério de Louvor, o que eu mais gosto de fazer no louvor é dar o discipulado. Né? Você pode perceber que às vezes quem é aqui da igreja, eu gosto mais de ficar no som, às vezes, quando eu tô no altar, é porque alguém, assim, ou é porque é minha escala, mas eu evito de me escalar, porque eu gosto mais de ficar ali no som, eu gosto mais de estar ali ensinando a palavra, eu gosto mais de estar ali no discipulado, falando sobre a vida com Deus, a importância que é, sabe? Eu gosto disso, do serviço, de servir, é disso que eu gosto de fazer, né? Mas há 10 anos atrás, gente, eu não sabia que era isso, né? Mas em mim foi despertado um querer para 10 anos depois Deus fazer eu realizar. E aí eu fiquei assim, aquilo foi entrando dentro de mim. Falei, cara, o Senhor tá esses 10 anos aqui foi 10 anos de preparo. Que esse tempo de busca, de entender o que era adoração, o que é ter uma vida de adoração, o que é ter uma vida de transformação, cara, teve um porquê, teve um propósito. Eu tô falando esse testemunho aqui pra você que tá aí me assistindo. Às vezes você tem um desejo no seu coração e, sabe, de muitos anos, você fala, cara, que condições eu tenho? Né? Eu não tinha, gente, condições nenhuma de ser uma cantora, de ser uma ministra de louvor, porque eu tinha problemas sérios nas minhas cordas vocais, né? Mas, sem saber, o Senhor estava me levando para um caminho que Ele queria fazer na minha vida. E o nosso chamado tem muito a ver com isso, tem muito a ver com dependência de Deus, tem muito a ver com o que Deus quer fazer na nossa vida. Então hoje eu me sinto feliz, hoje eu tenho consciência para que Deus me chamou, para onde o Senhor, sabe? E me coloco na posição de uma pessoa disponível. Por isso que eu aceitei fazer essa live, entrei aqui, mesmo com as minhas limitações, ficando muito nervosa, mesmo, sabe, achando que eu não sei falar muito bem, mas eu me disponibilizei porque um dia eu entendi, né, que o meu chamado era pregar a palavra de Deus, era anunciar, por isso que eu falo que não é clichê. E aonde Deus quiser me usar, Deus quer me usar no louvor, eu estarei louvando o Senhor. Se eu quer me usar através da palavra, eu estarei aqui pregando a palavra. Mas, gente, a intenção dessa live é porque nós estamos aí na conferência, né, das Mulheres Preciosas e nós estamos aquecendo aí para a conferência. E eu escolhi uma mulher que era empoderada à maneira de Deus no seu ministério.
E, gente, tem várias mulheres na Bíblia que são empoderadas, mas eu escolhi uma mulher, que é Maria, mãe de Jesus. Para mim, Maria, mãe de Jesus, é uma mulher empoderada no seu chamado. E eu olho para Maria, eu olho para minha história, não quero me comparar, mas eu consigo me lembrar de mim. Porque Maria, né, tinha uma vida comum, era uma mulher comum, né, uma mulher simples, uma mulher que também não tinha eloquência, não tinha, sabe? E foi escolhida, né? Começa lá em Lucas 1 a história, né? Quando o anjo, né, chega ali com ela com a palavra, salve a agraciada. E eu gostaria de lembrar com vocês aqui um pouco da história de Maria. Mas antes de falar sobre Maria, eu quero falar sobre o empoderamento, né? O empoderamento que o mundo tem pregado por aí. O mundo tem pregado que o empoderamento é sobre mulheres fortes e independentes, né? Mulheres que são donas do seu próprio nariz, mulheres que estão à frente de grandes empresas, à frente de grandes movimentos, mulheres que estão aí brilhando, mulheres que estão em evidência. E às vezes, né, a gente se pergunta qual é o problema, né, desses discursos que só enaltece a capacidade que nós mulheres temos de ser grandes. O problema é que nesses discursos tem muitos pontos que vão totalmente contra os princípios da palavra de Deus, né? Eu tô falando para vocês aqui que a gente vai lembrar a história de Maria, mãe de Jesus, que era uma mulher empoderada. Mas se você olhar para o que o mundo coloca como padrão do que é uma mulher empoderada e você olhar para a história de Maria, é um contraste muito grande, né? Mas, na minha opinião, sobre o que eu quero passar para vocês hoje, sobre o que a conferência quer passar para você hoje, que você pode ser, sim, uma mulher empoderada da maneira de Deus, no seu ministério, no seu chamado, sendo simples, sendo humilde, sendo dedicada, sendo simples. Em Lucas 1, conta a história, né, de Maria, quando o anjo vai falar com Maria. Na verdade, conta duas histórias. Conta de Maria e conta de Isabel e Zacarias. A história é assim: primeiro o anjo fala com Zacarias, né? Zacarias e Isabel trabalhavam na casa de Deus, viviam na casa de Deus. Até o versículo, Lucas 1, no versículo 6, fala que eles eram justos aos olhos de Deus, obedeciam cuidadosamente aos mandamentos, só que eles não tinham filhos e já eram de idade. E aí um dia Zacarias ali, né, no templo e tal, o anjo veio falar com ele, né? E aí o anjo vem e fala assim com ele, aparece para ele e fala que ele não precisa ter medo porque a oração dele tinha sido ouvida. E anunciou que Isabel, sua esposa, ficaria grávida, teria um filho, né? E Zacarias ali, ele duvida, né, da palavra do anjo, e ele responde, mas como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, minha mulher também já é de idade avançada. E por causa da incredulidade ali de Zacarias, ele fica mudo. Ainda em Lucas 1 vai contar a história de Maria, né, que acontece algo parecido com Maria, né? O anjo vem até Maria e anuncia a ela, traz a palavra de Deus para ela, dizendo que ela ficaria grávida, né? Daria à luz a um menino chamado Jesus, e ele seria chamado Filho do Deus Altíssimo. E ali Maria, ela fica de cara ali com um chamado do Senhor para a vida dela, né? Uma missão, ela traria ao mundo um Salvador. E Maria então pergunta, mas como? Porque ela era virgem, né? E aí o anjo vai falando com ela ali que o Senhor que daria esse filho a ela, e o Espírito iria cobrir ela debaixo da sombra, e disse que nada é impossível para Deus. Então, Maria é diferente de Zacarias, ela teve uma dúvida, e Zacarias teve uma incredulidade. Então, não tem problema você ter uma dúvida, o problema é você ser incrédulo. E aí a história desenrola, Maria fica grávida. E, na verdade, antes de Maria ficar grávida, né, o anjo acaba de falar com ela, diz que nada é impossível para Deus, e Maria fala uma frase brilhante, uma frase lindíssima, que ela diz assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que aconteça comigo conforme a tua palavra. E assim o anjo deixou Maria, né, e aí ela ficou grávida. Então, olha, mas por que você está contando essa história? Por que você está contando? O que isso tem a ver com o chamado? O que isso tem a ver com querer, com realizar as coisas que você estava falando aí?
Maria, ela recebeu ali um chamado e ela respondeu da melhor forma possível. Ela respondeu primeiramente com um sim, né? Primeiro ela teve fé, ela creu na palavra daquele anjo e ela respondeu com um sim. Então, olhando para a história de Maria, ela foi escolhida por Deus para uma grande missão, para carregar algo, para gerar algo que mudaria a história do mundo, né? E ela estava encarregada, assim somos nós, quando Deus deposita em nós um chamado, uma missão, né? Quando Ele nos dá dons e talentos, é para a glória dele, é para que eu e você possamos também revolucionar o mundo. Maria, ela foi chamada para revolucionar o mundo, trazendo ao mundo o Salvador. E nós também fomos escolhidos por Deus para revolucionar o mundo, propagando o Evangelho, a palavra de Deus. Por que Maria, né, é diferente desses padrões que o mundo coloca aí? Porque Maria era uma mulher totalmente dependente de Deus. Era uma mulher comum, uma mulher simples do lar, que vivia uma vida comum, né, que não estava ali diante de nenhum holofote. Ela não foi escolhida por Deus porque ela era poderosa, porque ela era isso, que era aquilo. Ela foi escolhida por Deus porque ela era uma mulher dependente de Deus, era uma mulher simples, era uma mulher humilde. E o problema desses discursos aí que o mundo fala sobre o empoderamento é que vai de contra, né, a palavra de Deus. Então eu anotei aqui algumas frases, né, de empoderamento que as pessoas falam, que as pessoas gritam por aí. Por exemplo, a mulher empoderada é uma mulher que é independente. Se você não quer se sentir inferior, se você não quer se sentir menor do que os homens, lute pelos seus direitos. É isso que o empoderamento aí fora diz. Mas muitas mulheres estão sendo enganadas por esse discurso. Por que, Ana, que essas mulheres estão sendo enganadas por esses discursos? Porque existem nesses discursos uma palavra que eu aprendi com meu amigo Davidson, que é o sofismo. Eu até anotei aqui, o sofismo é o raciocínio de verdade, mas por trás tem mentiras enraizadas, né? E precisamos tomar cuidado com os sofismas, com o engano, porque o engano ele é como uma serpente no jardim. Se você der ouvido, ele distorce tudo que Deus já disse, né? Ao nosso respeito. Então a gente precisa tomar cuidado e entender que essas frases aí que o mundo grita de motivacionais, eles pregam forças falsas. Por que, Anne, uma força falsa? Porque sempre é uma força dependente de alguma coisa. Por exemplo, se você é uma mulher que tem dinheiro, se você é uma mulher que é bem-sucedida, você é uma mulher empoderada. Se você é uma mulher que tem uma carreira de sucesso, então você é uma mulher empoderada. Talvez eles não falam isso assim escrachadamente, mas é isso, né? Porque uma mulher, para ela se sentir empoderada, ela precisa, né, ser grande, estar em evidência, estar, né, para todo mundo ver, estar à frente de grandes empresas, empreender. Só que, gente, o nosso coração facilmente cria cria casas para ídolos, né? Como assim, Anne? Como assim? Criar asas para ídolos. Bom, do que nós temos dependido hoje para nos sentirmos empoderadas? Será que estamos tendo como base no nosso coração o dinheiro para nos sentirmos empoderadas? Será que estamos colocando como base um bom relacionamento, um relacionamento bem sucedido? Estamos colocando como base uma carreira profissional brilhante? Será que é isso que nós temos? São essas as bases que temos colocado no nosso coração para nos sentirmos empoderadas? Bom, a verdade é que como o louvor que nós aqui ouvimos, tudo isso vai ruir, tudo isso vai acabar, né? Quando nós estivermos diante de Deus, essas coisas são passageiras, essas coisas vão ficar para trás, né? E o que é eterno, mano? O que é eterno é Cristo. Cristo é eterno. Então, nós precisamos colocar nossa esperança, nossas expectativas em Deus e abrir o nosso coração e dar espaço somente para essa rocha que nunca vai ruir, que é Cristo. Cristo é a nossa rocha. Então, olhando, né, para isso, entendendo que Cristo é tudo que nós precisamos ter para ser uma mulher empoderada, eu consigo enxergar Maria como uma mulher empoderada. Então, Maria, ela primeiro ali creu na palavra do anjo. Gente, e fé é fundamental para exercermos o nosso chamado. Por quê? Porque uma mulher que foi escolhida para revolucionar o mundo, ela não precisa de provas, ela precisa apenas de uma palavra. Zacarias, ele
quando recebeu ali a palavra do anjo, né, que a esposa ficaria grávida, ele ficou ali olhando, os olhos dele só conseguiu olhar para o que era humano, pelas possibilidades humanas. Ele só conseguiu enxergar que ele não tinha, já era velho, né? Como ele viu que não tinha jeito, né? Porque ele era velho, ele não conseguiu. E eu fico parando para pensar, né? Zacarias, a história começa dizendo que ele e a esposa viviam no templo. Eles eram justos aos olhos do Senhor e obedeciam cuidadosamente à palavra de Deus, né? E tinha ali dentro deles um querer. Eles queriam ser pais, eles queriam ser filhos. E quando chegou o tempo do realizar, ele foi incrédulo. Então, talvez você tá aí no seu coração um desejo durante muitos anos, né, e tá demorando realizar das coisas na sua vida. Não permita que o tempo faça gerar em você incredulidade, mas que o tempo gere em você esperança, porque nada é impossível para Deus, né? Então, Maria, ela teve fé. A palavra do anjo, a palavra de Deus já bastava para ela. Isso daí já é um sinal de uma mulher empoderada, uma mulher que crê na palavra de Deus e que a palavra de Deus é o suficiente. Ela já demonstra ali um empoderamento, ela já demonstra ali uma força. Então, se você que está assistindo essa live, né, quando você ouvir a voz de Deus, quando você ouvir Deus falar com você, não deixe, né, que a incredulidade tome conta de você, mas tenha fé, creia na palavra de Deus. E Maria não só creu, mas Maria também esteve ali na posição de uma pessoa que era disponível. Em Lucas 1:38 fala assim, que Maria responde, né? Depois que o anjo fala que mesmo ela sendo virgem, ela daria à luz a um filho e tal, ela creu na palavra do anjo, e aí ela vem e diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Eu não sei se você que está ouvindo essa live aqui, está ouvindo o chamado do Senhor, sente que o Senhor está te chamando. Será que você está, como Maria, disponível a dar essa resposta a Deus? Sou serva do Senhor, faça comigo conforme a tua palavra. Será que você pode dizer isso, Senhor? Se o Senhor está te chamando, será que você tem coragem de responder assim para o Senhor? Maria, ela estava ali numa postura que favorecia a força de Deus na vida dela. Ela tinha o sim, ela tinha a disponibilidade. Uma vez eu ouvi a Val, esposa do Douglas, do Dizascope, ela falou que a linguagem do amor de Deus é a obediência, né? E que Deus ama quando nós obedecemos a palavra dele. E isso eu entendi como uma verdade, porque uma das coisas, né, que uma mulher empoderada da maneira de Deus, quando ela entende o chamado dela e ela quer fluir no chamado dela, ela aceita o chamado, ela diz sim, ela se coloca como disponível e ela obedece à voz de Deus, ela obedece à palavra de Deus, né? E o mais interessante é que o anjo, quando ele fala com Maria, quando ele fala que Maria ficaria grávida, ele diz que a sombra do Senhor cobriria Maria. Então, isso traz uma tranquilidade, né? Porque às vezes a gente fica aí com medo de dizer sim para o chamado do Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Cara, se eu aceitar o chamado, o que vai acontecer? Engraçado que Maria, em nenhum momento aqui, ela questiona, como que vai ser? Eu não sou casada, né? Eu tenho um noivo, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer de mim? Vão achar que eu traí meu marido? Vão achar que eu não sou tão certinha como eu aparento ser? Ela poderia ter pensado em 1 milhão de coisas, mas naquele momento ali, Maria não se importou com isso. Maria está o quê? Segura. Segura em quem? Segura em Deus. Segura na palavra de Deus. Porque quando Deus chama, quando Deus nos chama, meu irmão, para algo, quando Deus nos comissiona, Ele garante. Garante o quê, Anne? Te proteger, te guardar, te dar condições para você exercer aquilo que Ele te chamou para você fazer. Quando eu recebi ali a proposta para ser líder do Ministério de Louvor, eu me desesperei no primeiro momento. Eu comecei a colocar vários títulos em mim. Eu falei, cara, eu não sou capaz. Eu não tenho uma boa voz. Eu vou liderar um ministério de música e não tenho uma voz tão bonita. Eu fiquei olhando, cara, eu não tenho um casamento perfeito para poder, sabe, estar à frente de um ministério. Cara, eu não sou isso, eu não sou aquilo, sabe? Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Gente, isso é a palavra de Deus, isso é muito forte. Então Maria aqui, ela aceita o chamado de Deus entendendo. Ela talvez não sabia como seria, o que iria acontecer, mas ela não resiste quando o anjo vem falar com ela, ela se entrega. Essa frase dela, sou serva do Senhor,
que aconteça comigo, a tua palavra, gente, isso é uma mulher que está totalmente ali entregue, está totalmente disponível, está totalmente segura em Deus. Né? Ela não precisou se apoiar em nada, ela não precisou de provas, ela somente creu. Bom, a história aqui de Maria vai se desenrolando, e aí Maria vai visitar Isabel, né? Que também estava grávida de João Batista. E quando ela chega lá naquele ambiente, eu vou ler aqui para vocês. Lucas 1, 39, diz assim: alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Gente, isso é muito forte. Então, uma mulher que ela é empoderada no chamado de Deus na vida dela, ela tem fé, ela crê na palavra, ela é disponível, ela diz sim, ela é obediente e ela é segura e ela influencia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tanto Isabel, tanto Maria carregavam algo que seria maior do que elas. O nosso ministério, nosso chamado, gente, que já quer pregar a palavra, é maior do que a gente. Né? E Maria, quando chegou ali e cumprimentou Isabel, o que ela carregava estremeceu as estruturas de Isabel. Assim somos nós, quando nós estamos posicionadas no nosso chamado, fluindo no nosso chamado, aonde nós chegamos, nós influenciamos com o que, Anne? Com a glória de Deus, com a presença de Deus, com a unção de Deus. Gente, isso assim é muito forte. Eu sei que eu tô, sabe, eu não sei se eu consigo passar pra vocês, porque eu tô um pouco nervosa, mas sabe, quando eu olho pra essa história aqui, sabe, eu fico assim tão tocada com essa história, porque, gente, uma mulher que ela entende na mente dela quando a chave vira, que o que nós carregamos, que o que nós geramos é para a glória de Deus, quando nós entendemos que o nosso chamado é maior, é carregar a palavra de Deus, a missão é maior do que nós mesmas, nós fluímos em segurança, porque sabemos que, igual eu aqui nessa live, eu tô nervosa e Yasmin chegou aqui e falou assim: Anne, se acalma, você não vai estar falando algo de você vai estar falando da palavra, sabe? Não é de vocês mesmos. Assim, Yasmin, amém. A gente fica tão nervosa, acho que é justamente por isso que eu tô nervosa, porque é uma responsabilidade você falar da palavra, você levar a palavra de Deus. Então, quando uma mulher, quando ela está ali posicionada no seu chamado, ela influencia. Então, a visão do mundo é que mulher forte é mulher independente, mas no reino de Deus, o fraco é forte, o pobre é rico, o servo é o líder. Então, quanto mais forte, mais dependente. Então, Maria era uma mulher simples, era uma mulher humilde, mas ela foi comissionada a uma grande missão, ela foi chamada para uma grande missão, que era carregar o Salvador. E ela poderia, diante de uma grande responsabilidade, né, temer ou dizer não, ou falar que ela não tinha condições, mas ela escolheu, diferente de Zacarias, né, que reagiu de forma incrédula. Ela decidiu acreditar, ela decidiu confiar no que Deus faria através dela, que não é sobre ela, não é sobre o que ela poderia fazer. Que condições Maria teria de revolucionar o mundo? Que condições Maria tinha de influenciar? Tinha nenhuma, mas porque Deus escolheu ela e porque Deus depositou algo sobre ela, ela hoje é conhecida até hoje como a mãe do nosso Salvador. Então, às vezes Deus está te chamando e você está aí, fazendo Deus esperar, você está aí achando que você não pode, que você não é capaz, mas que você, através dessa live hoje, você possa entender que nada vem de você, não é pela sua força, não é aquilo que você pode oferecer, porque, gente, nós mesmos não podemos oferecer nada, tudo vem dele mesmo, é o poder dele em nós, nada nós podemos fazer sem ele.
Então é isso que me encoraja, é isso que encorajou Maria a dar continuidade ao chamado dela, sabe? E pode ter certeza que Deus vai garantir a sua segurança, vai garantir proteger você. E você não precisa ter condições, você não precisa ser para obedecer. Você só pode crer. Creia aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Anne, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições, mas nada é impossível para Deus. O anjo falou isso com Maria, nada é impossível para Deus. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro de padrões, sabe? Zacarias ficou ali, mas como? Se minha mulher já é velha, tipo assim, você chegou atrasado, né? Eu já tô velha, eu já tô, sabe? Cara, Deus, se Ele quiser colocar um filho, uma criança dentro de uma mulher virgem, Ele vai fazer. Deus, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. A gente não é nada. Ele criou o mundo assim, simplesmente porque Ele quis. Porque simplesmente Ele falou, haja luz e houve luz. Ele faz essas coisas. Então, se Deus está te chamando, não fique fazendo o Senhor esperar, sabe? Se permita ser usado por Deus. Se entregue em disponibilidade, se entregue em obediência. Tenha fé, creia que Deus vai te capacitar, sabe? Eu não sei quanto tempo você está aí, né, esperando, quanto tempo você está levando para poder responder ao chamado do Senhor. Os 12 discípulos e Maria responderam a Deus imediatamente. E você, depois dessa live, eu espero que você comece a sondar o seu coração, sabe? Cria aí um relacionamento com Deus. Se você tem dúvida, se você não sabe qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, comece a olhar para dentro de você, aquele querer, aquele desejo, aquele sonho que está lá dentro de você durante muitos anos e você sempre ignorou esse desejo, achando que isso vinha de você mesmo, ou achando que era grande demais para você, ou achando que você não tinha condições para isso. Comece a analisar, sabe? Tem várias pessoas na Bíblia, vários homens de Deus na Bíblia, sabe? Que antes de se tornarem grandes líderes, grandes libertadores, nasceu dentro deles ali um desejo. Davi, né, antes dele se tornar aí um grande líder, né, dirigindo grandes exércitos, antes veio nele ali um anseio, uma curiosidade, né? Sobre saber quem era Golias, o que estavam falando ali, e futuramente, né, ele veio se tornar aí um grande líder. Então, às vezes tem uma inconformação aí dentro de você, às vezes tem uma coisa que você gosta muito de falar sobre, às vezes tem uma curiosidade em você, às vezes você é curioso, sabe, sobre alguma coisa, e você acha que é uma coisa sua, mas o relacionamento com Deus nos dá sensibilidade, e através da sensibilidade, porque nós somos filhos de Deus, como nós lemos aqui, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Então você é filho de Deus, você tem um Espírito Santo que mora dentro de você. O Espírito Santo vai falar com você, ele incomoda a gente, ele nos dirige, né? E aí ele nos coloca em situações que vai nos levar. Por exemplo, eu hoje, para estar onde eu estou, eu comecei com uma vontade enlouquecida de entrar no Ministério de Louvor. Eu entrei no Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor foi um canal, né, para eu estar aqui hoje falando sobre adoração, falando sobre transformação de vida, que é o que eu mais amo falar, é o que eu mais amo, né, dizer, é sobre isso. Deus, Ele é responsável pelo realizar, né? E nós só devemos nos colocar na posição de pessoas que se entregam a Deus, sabe? Eu, como eu falei pra vocês, eu não esperava o que Deus ia fazer na minha vida. Mas o que, Anne? Que você não esperava? A sua posição? Não. Quem eu me tornei internamente. Eu sou uma mulher transformada por Deus. Estou ainda no processo, que a vida cristã é assim, gente. A gente vai sendo transformado dia após dia, sabe? Mas uma Anne de 10 anos atrás não sabia nem cantar. Se não sabia cantar, não sabia também nem falar. Estou aqui hoje fazendo uma live. É isso que Deus faz. Deus faz isso. Então, se você está aí, né, num tempo de preparo, não fique com pressa não, sabe? O tempo é de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Se prepare, sabe? Enquanto você não tá, eu quero muito ser um pastor. Você quer ser um pastor? Se prepare, vai sendo pastor na sua família, sabe? Vai pastoreando sua família. Eu quero ser, sei lá, um evangelista, sabe? Vai pregando para pessoas. Eu quero viajar pelas nações pregando o evangelho. Vai pregando para as pessoas do seu trabalho, sabe? Vai pregando para as pessoas. Eu lembro que quando eu falava que eu queria ser missionária, as pessoas falavam assim, você quer ir para a África? Você tem que pregar para o seu vizinho, isso que aquilo. Eu falava, tá querendo destruir meu sonho. Mas na verdade isso é uma verdade, né? Vai se preparando. Se você sente no seu coração que você vai pregar para as nações, que você vai ser chamado para ir para fora do país, amém.
Creia nisso e vá se preparando, vai lendo a palavra, vai estudando a palavra, vai pregando para as pessoas próximas a você, vai se preparando, porque vai chegar o tempo que o Senhor vai realizar e você precisa estar preparado para dizer sim ao chamado do Senhor. Outra coisa também que talvez você possa estar me ouvindo e falando, Anne, eu não me vejo em nenhuma área na igreja, eu não me vejo no louvor, eu não me vejo na dança, eu não me vejo em lugar nenhum, estou perdido. Mas às vezes você tem um sonho profissional no seu coração. Às vezes você sonha em ser um médico, às vezes você sonha em ser, sei lá, um engenheiro, às vezes você sonha em ser um empresário, e tudo bem, tudo é para a glória de Deus. Deus nos fez para a glória dele. Então, se você tem um sonho de ser um empreendedor, que seja para a glória de Deus. Você vai estar tendo acesso a pessoas que eu, por exemplo, que não sou empreendedora, que não sou empresária, não vou ter. Você como empresária, você como empresário, você vai ter acesso aos outros empresários da cidade. Então, esses podem ser os futuros discípulos que você vai fazer. Essas podem ser as pessoas que você vai pregar com a sua vida, com as suas palavras. Eu não sei a forma, mas o chamado universal é esse, né? Pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Ensine a palavra, ensinem a obedecer a palavra. Se você quer ser médico, a comunidade lá dos médicos vai ser o povo que Deus está te levando ali para aquele meio, para você pegar para os médicos. Ah, Anne, eu quero ser um digital influencer, né? Que você seja um digital influencer para a glória de Deus e que você use os seus sonhos, que você use os seus desejos para a glória de Deus. Não tem problema você sonhar, não ache que você está sonhando grande, não ache isso não. Nós servimos um Deus que é grande, nós servimos um Deus que é poderoso e que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Nós somos pequenos mesmo, mas Deus ele é grande e ele é poderoso e ele faz o que ele quer, conforme ele quer na nossa vida, sabe? Nós aprendemos aí na live de Tainá sobre identidade. Não se preocupe com o que o outro vai dizer sobre você, não se preocupe se as pessoas vão te julgar. Maria não se importou com o que as pessoas iam dizer, ela simplesmente aparecer grávida, ela simplesmente se importou com aquilo que Deus queria fazer através dela. Então, que você também possa ter essa preocupação, não é com o que os outros vão dizer. Né? Por um bom tempo, eu fiquei me questionando, cara, você líder do louvor, não tem uma voz tão bonita, não, sabe? Cara, Deus não está preocupado com isso, sabe? Deus, apóstolo Nilson pregou, nós somos ponte. Eu quero ser um canal, sabe? Eu quero ser um canal para o fluir de Deus. Eu quero cumprir a minha missão, eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero pregar sobre Cristo. Cristo salvou a minha vida, Ele mudou a minha vida. E o mundo precisa conhecer esse Deus, sabe? Um Deus que para Ele nada é impossível. Então, gente, essa live está chegando ao fim. Eu agradeço vocês que estão aqui assistindo. Coloca aí nos comentários. Anne, Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Você tem algo a compartilhar? Você pode compartilhar aí nos comentários. Eu vou orar no final aqui por você que se sente assim, sabe, inibido. Você que está perdido, você que não sabe, você que não entende qual é o seu chamado, mas hoje você aprendeu, né, sobre o querer, sobre o realizar. De dar atenção aos desejos e anseios, aquela vozinha que você ignora, sabe? A você começar ali, dar uma moral para ela, começar a entender. E aí depois que você entende qual é o seu chamado, depois que você, sabe, entende, você começa a fluir em fé, você começa a fluir em disponibilidade, você começa a fluir em obediência e você influencia as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, eu vou estar orando, né, agora por essa palavra, que essa palavra possa ficar fixa em nosso coração, que o Senhor possa gravar, né, essa mensagem no nosso coração, e que você que é mulher, que está assistindo essa live, que você possa ser uma mulher empoderada à maneira de Deus, no seu chamado, no seu ministério, tá bom? Sempre entendendo que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Você pode ser um grande profissional, mas para a glória de Deus. Você pode ser um grande ministro de louvor para a glória de Deus. Nada é só por mero prazer próprio. Às vezes também o que impede a gente, né, de exercer o nosso chamado, porque a gente quer fazer muito o que a gente quer, né, gente? A gente quer fazer o que a gente quer, às vezes, sabe? O que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é bonito, sabe? Mas Deus tem pensamentos melhores e maiores ao nosso respeito. Aquilo que a gente acha que é bom pra gente, Deus tem algo muito melhor, sabe? E eu tenho, assim, focado muito nisso. Não é o que eu quero, não é o que eu acho,
é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus pensa sobre mim, sabe? É aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E eu disse sim para o chamado do Senhor e digo sim sempre. Tudo que o Senhor me manda fazer, eu faço, sabe? Eu ouvi esses dias aí, Tainá até falou também na live dela, mas eu também ouvi com outra pessoa, eu não tô lembrando quem, que Deus ele não dá opinião, Deus dá decreto. A palavra de Deus é um decreto. Então Deus não tem uma opinião sobre o que você tem que fazer na sua vida. Deus não tem uma opinião aí, não. Deus tem um decreto. Deus fala e acabou. Falou, tá falado. O que Deus tem falado aí pra você? O que o Senhor tem te chamado? Qual é o decreto na sua vida? Sabe? O nosso papel é só aceitar, é só confiar, e é só ir, é só fluir. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, que por mais com as minhas limitações, o Senhor falou tão fortemente ao meu coração sobre Maria, sobre a mãe de Jesus, que recebeu um grande chamado, sabe? Recebeu uma grande responsabilidade, que era gerar ali no ventre dela o Salvador do mundo. Então Maria, ela teve um destaque enorme. Ela não é uma mulher comum, porque o Senhor olhou para ela, o Senhor a escolheu. Assim somos nós, ó Pai. Nós somos escolhidos do Senhor, nós somos amados, filhos amados do Senhor. O Senhor é que nos escolhe, o Senhor é que nos dá valor, o Senhor é que nos capacita. Deus, através do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, nos ajuda, Deus, a olhar e identificar em nosso coração os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, sabe? E que nós possamos, ó Pai, entender aonde o Senhor quer nos colocar e que nós possamos fluir naquilo que fazemos, porque os nossos sonhos também não são nossos, os nossos sonhos, que nós possamos sonhar os sonhos do Senhor, que a gente possa alinhar os nossos desejos aos desejos do Senhor, que possamos entender também, ó Pai, que nada vem de nós, tudo vem de Ti, Senhor, tudo é para a Tua glória, como nós abrimos essa live, louvando, cantando essa música, tudo é para a Tua glória, que o Senhor venha ser o primeiro em tudo que nós fazemos, que o Senhor seja a nossa maior motivação e que a nossa intenção seja, ó Pai, contar a história de salvação. Um dia o Teu amor nos alcançou, um dia a Tua graça nos alcançou, um dia, ó Pai, o Teu amor nos cobriu, um dia o Senhor nos amou, sangue foi derramado naquela cruz para nos livrar, ó Pai, da morte eterna. O Senhor nos salvou e o mundo precisa saber disso, o mundo precisa conhecer esse amor, precisa desfrutar desse amor como nós, ó Pai, que estamos aqui, desfrutamos e conhecemos. Então, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, nos liberar dos nossos achismos, das nossas limitações, que possamos abrir mão dos nossos medos, que possamos, ó Pai, abrir mão da nossa incredulidade e nos entregar por completo, que possamos abrir mão dos padrões que o mundo fica estipulando. Deus, o Senhor atropela os padrões, o Senhor é maior do que os padrões. Uma mulher empoderada é uma mulher que é dependente de Ti. Uma mulher empoderada não é uma mulher independente que faz o que quer. Uma mulher empoderada é aquela mulher que se submete à boa e perfeita vontade de Deus. Nós queremos ser mulheres empoderadas à Sua maneira, que nós possamos fazer como Maria e dizer para o Senhor: somos Tuas servas, que se cumpra em nós a Tua palavra, Senhor, que se cumpra em nós o Teu querer, que a partir de hoje nós possamos nos disponibilizar ao Senhor em obediência, em fé, e que possamos influenciar todos à nossa volta com o que nós carregamos, com o nosso chamado. Em nome de Jesus, abençoa cada mulher que está assistindo essa live. Abençoa, Senhor, cada jovem que está assistindo essa palavra. Abençoa cada pessoa, Pai, que vai assistir essa live depois, porque ela vai ficar gravada. Abençoa, Pai, cada um. Abençoa a minha vida também, Senhor. Que eu possa, cada dia, Deus, continuar fluindo, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero sempre dizer sim para o Teu chamado. Eu sempre quero estar disponível para o que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Ele te dar valor. Deixa Ele te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Amém? Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Deus abençoe, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima.